das Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 35. Sulla Felix, o melhor dos amigos e o pior dos inimigos. No episódio anterior, nós vimos como Sulla tinha continuado sua marcha em direção ao leste para derrotar o Mitrídates, que era o rei do Ponto. Ele tinha deixado em Roma o Sina como cônsul, e Sina, era um dos apoiadores do Caio Mário. E por conta daquela confusão toda, o Sulla acabou derrotando Mitrídates e mandou notícias de volta ao Sina, que era inimigo dele, que estava em Roma, no poder, que estava voltando para a Itália com todas as legiões romanas, que tinham inclusive sido mandadas contra ele, Sulla, lá no leste. A volta do Sulla desencadeou pânico no Sina, né, que era inimigo dele, e herdeiro político do Caio Mário. O Sina prepara um exército e vai encontrar com as legiões que o Sulla estava trazendo de volta lá do leste. Nesse momento, o Sulla tem mais um desses episódios da sorte dele, né? Há uma pequena revolta entre o exército comandado pelo Sina e ele acaba sendo assassinado. Então, o Sina não chega nem a entrar em batalha com o Sulla, né? Nesse momento. Ele é assassinado por um dos seus soldados. Mas as forças que representavam os populares, os populistas, né, que eram os herdeiros do Caio Mário, organizam 3 exércitos para derrotar o Sulla, que estava voltando com as suas legiões, né? E esses exércitos se organizam em torno de 2 pessoas principais. Um deles é o Carbo, que era um cônsul que também tinha sido cônsul junto com o Sina, e um outro era em torno do filho do Caio Mário, que era o Caio, vamos chamar, que também se chamava Caio Mário, que vai ser o Caio Mário filho, né? E há também um líder importante dessa resistência ao Sulla, que é o Sertório, que a gente vai falar mais no próximo episódio, na verdade. Muitas coisas acontecem nesse ano e tanto que é a volta do Sulla a Roma, né? Mas a gente pode resumir no seguinte: ele recebe 2 apoios importantes, né, 2 figuras que vão ser prominentes nas próximas décadas, que é o apoio do Crasso, que eventualmente vai ser o homem mais rico de Roma, e do Pompeu, que eventualmente vai ter o apelido de Pompeu o Grande, né, que é Pompeu Magnus. A gente vai conhecer bem essas 2 figuras nos próximos episódios. O Sulla volta e vai se encontrando com esses exércitos, né, na sua marcha em direção a Roma, tá certo? Ele acaba derrotando cada um desses exércitos, né? E a grande batalha acaba sendo em torno de Roma. É uma batalha onde as forças apoiadas pelo Caio Mário ganham um apoio grande, significativo dos samnitas, aqueles grandes inimigos de Roma que a gente já viu em vários episódios, séculos atrás, eles já eram inimigos de Roma, e esse é o momento final dos samnitas, tá certo? Em torno de Roma, ali em torno de Roma, os samnitas montam um exército enorme, muito maior do que o exército que o Sulla tinha. O Sulla vai liderar uma parte desse exército, o Crassus vai liderar outra parte, e o Sulla, na verdade, ao fim dessa batalha, ele acha que perdeu, tá certo? É uma batalha gigantesca, uma das maiores batalhas da antiguidade. Em torno do lado samnita tinha mais de 70 mil soldados, mas o que dizem é que o Sulla volta, né? Ele faz um recuo para Roma e fica lá pensando que foi derrotado, quando ele recebe à noite uma mensagem das tropas que estavam sendo lideradas pelo Crassus, tá certo? E a mensagem das tropas do Crassus é a seguinte: quando é que a gente vai receber o jantar? Tá certo? Porque eles tinham ganhado do lado dele e a vitória do Crassus tinha sido tão grande que ele tinha voltado e tinha derrotado o resto do exército samnita. Ou seja, com essa derrota, o Sulla manda decapitar os líderes desse exército, põe na ponta da lança e manda mostrar para a cidade, lá na cidade onde o Caio Mário Filho está reunindo as suas forças. O Caio Mário Filho vê que esse momento é final, né, eles não têm mais como resistir à força do Sulla, né, e à liderança do Sulla. Ele tenta escapar pelos esgotos, não consegue e acaba cometendo suicídio, tá certo? Quando
o Sula tomou poder, a gente, nos últimos episódios, eu falei que o Sula tinha sido Sula, Paz e Amor, né? Nessa hora, no entanto, ele não vai ser mais. Acabou. O Sula, Paz e Amor acabou, tá certo? E ele vai, na verdade, apesar de todas as vitórias dele, as vitórias do Sula na guerra contra o Jugurtha, as vitórias do Sula na guerra social contra os Samnitas e as vitórias do Sula contra o Mitrádites na primeira guerra que ele acabou de ganhar, ele vai ser. E na vitória do Sula na guerra civil, ele vai ser conhecido pela história, pelo que vai acontecer agora. E o que vai acontecer agora é algo muito cruel e muito sangrento. São as chamadas proscrições, tá certo? Uma pessoa ser proscrita pelo Sula nesse momento significava uma pena de morte imediata e o confisco de todos os seus bens. Na primeira lista, né, existiam centenas de nomes das proscrições, tá certo? Na segunda lista teve mais nomes, na terceira lista teve mais nomes. Estima-se que em torno de 10 mil romanos foram assassinados em torno dessas proscrições. Foi um episódio sangrento, um episódio muito criticado depois, inclusive, por denúncias de corrupção, tá certo? O que se dizia na época é que fulano foi morto pelo seu jardim, fulano foi morto pela sua fazenda, tá certo? Fulano foi morto pelas suas posses, né? Então, muitos dos homens mais ricos de Roma, por terem uma aliança mínima que fosse com as forças do Caio Mário, seria listado nas proscrições e seria assassinado e perderia todos os seus bens. Então você imagina que nessa época em Roma houve muitas perseguições, tá certo? E quem quer que fosse aliado ao Sula ganhou muito dinheiro, tá certo? Ficou muito rico. Foi o começo da grande fortuna do Crassus, tá certo? Vocês devem estar se perguntando aí, e o Júlio César, né? O Júlio César, que era, como a gente já viu, o Caio Mário era casado com a tia dele, tá certo? E o Júlio César, a gente agora vai encontrá-lo pela primeira vez, né, no momento histórico, ele tinha se casado com quem? Com a filha do Sina, tá certo? Então o Sina era sogro do Júlio César. Era uma mulher chamada Cornélia e o Sula manda que o Júlio César, jovem, né? O Júlio César devia ter em torno de 18 anos nessa época. Ele diz: você se divorcia da filha do Sina. E o Júlio César é a primeira pessoa a desafiar o Sula nesse momento. Que nesse momento, desafiar o Sula significava praticamente ser assassinado, né? Ser colocado na lista das proscrições. O Júlio César desafia o Sina, o Sula, e diz: eu não vou me divorciar da minha esposa, da Cornélia. E, obviamente, nesse momento ele entra na lista das proscrições, tá certo? E foge, tá? Vai se esconder lá nas fazendas das pessoas amigas da família dele, a família Júlia, que é uma família tradicional de Roma, apesar de pobre, né, empobrecida. O Júlio César vai se esconder, ele parte para se esconder. Enquanto isso, as pessoas tentam convencer o Sula a tirar o Júlio César dessa lista de proscrições. Diz: ele é só um rapaz, ele é só um jovem, deixa isso para lá, tira ele da lista e tal, tal, tal. O Sula é convencido, claro, né? A gente sabe que o Júlio César sobreviveu a esse período aí. O Sina, o Sula é convencido de poupar o Júlio César, esse jovem Júlio César aí, apesar da insolência que ele teve de desafiar o Sula já na ordem de divorciar, tá certo? Mas ele perdoa o Júlio César e diz a história que o Sina teria dito: mas vocês são bobos se vocês não percebem, não veem nesse jovem aí vários Caios Mários. E claro que essa profecia vai se concretizar, tá certo? Para vocês terem ideia de como essa força do Sula obviamente a força do Sula era grande, ele inclusive mandou o Pompeu se divorciar da primeira esposa dele e casar com a filha adotiva dele Sula, né? Então, isso não era uma coisa incomum. Na vida política de Roma, os casamentos e os divórcios tinham um significado muito grande. E o Júlio César desafia o Sula, permanece casado e permanece vivo, de certa forma, né? O Pompeu se divorcia da primeira esposa, casa com a filha adotiva do Sula. Eventualmente, ele vai virar viúvo e vai se casar com a filha do Júlio César, com essa jovem que ele ficou casado aí, a Cornélia, que se chama Júlia. Mas isso aí é uma história para daqui a uns 10 episódios, tá certo? A história do casamento do Pompeu com a filha do Júlio César.
Eventualmente o Júlio César e o Pompeu vão ficar inimigos também, mas isso aí já é uma coisa para 12 episódios daqui para frente. O que acontece? O Sulla destrói todos os seus inimigos, tá certo? Todos eles são executados. E ele, nessa época, ele estava com o cargo de ditador de Roma. Com a diferença, o cargo dele era ditador sem limite para o mandato dele, tá certo? E aí ele faz uma coisa que surpreende a todas as pessoas em Roma naquele momento, e até hoje surpreende as pessoas até hoje, tá certo? O que o Sulla faz? O Sulla renuncia e se aposenta. É uma coisa inédita naquele ponto, e ele vai curtir a vida, né? Ele vai curtir a vida. Ele vai curtir a vida como ele gostava de curtir a vida, com atores, cantores, poetas, tá certo? Ele escreve a autobiografia dele. Ele é uma das primeiras pessoas que escreve uma autobiografia para justificar todas as suas coisas, tanto que a gente sabe muita coisa do Sulla por conta dessa autobiografia dele, que sobreviveu até às mãos do Plutarco lá, que usa como uma das fontes. Então, sobre a morte do Sulla, que vai ser em breve, na verdade, essa aposentadoria dele durou 1 ano, 2 anos no máximo. Ele morre, tá certo? Segundo o Plutarco, ele morre com uma corrupção do seu corpo, né? É uma maneira como os antigos eles viam como a natureza, o destino punia as pessoas, tá certo? O Sulla teria morrido com um apodrecimento dos seus intestinos que levaria a crescer verme em torno dele, tá certo? E isso mostra, na verdade, o que o Plutarco está mostrando é um julgamento sobre a moral da pessoa, tá certo? É que ele morreu podre, né? Ele morreu apodrecido, que ele teria vermes, tantos vermes em torno dele, que ele teria escravos cujo trabalho era só limpar os vermes do lado dele, tá certo? E que ele não, e que ele teria morrido nessas condições. Provavelmente isso não aconteceu. O que aconteceu é que ele teve que provavelmente o Apio, que é outro historiador dessa época, descreve o que parece provavelmente um derrame ou um ataque cardíaco, tá certo? Mas ele vive o suficiente para escrever. Dizem, o que ele diz na autobiografia dele é que ele teve um sonho e que ele ficou muito preocupado com esse sonho e que, obviamente, ele morreria um pouco depois desses sonhos. E que no sonho ele teria visto o filho dele, que teria morrido, e uma das esposas dele. O Sulla foi casado 5 vezes. Mas uma das esposas deles, que era a mãe desse filho, ele teria visto essa esposa no sonho, e o filho dele teria dito: Papai, venha brincar, venha ficar aqui com a gente. Essa é a versão mais leve da morte do Sulla. Mas vamos terminar com o epitáfio do Sulla, que ele mesmo escreveu, tá certo? Que é o nome desse episódio hoje. Ele mesmo escreveu e disse que fosse escrito no túmulo dele: Eu fui o melhor dos amigos e o pior dos inimigos. Com isso, a gente encerra a Primeira Guerra Civil, a gente encerra a vida do Sulla, e no próximo episódio a gente vai encontrar uma nova figura de resistência ao Sulla, que é justamente aquele Sertório que a gente mencionou hoje. A gente se encontra.